castigo. O quê? Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade. Ai, que saudade. Velhos tempos da Fala, meu felicidade. povo. Olha Tudo com você. vocês? Sextou. Opa! Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Dia de A gente cinema. acordou Animado. musical Isso. hoje. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aparecendo, hoje não estou com enxaqueca. Ontem eu tava realmente com muita enxaqueca, né? Fiquei bem mal aqui. Mas hoje tá tudo bem. Isso, mas não ficou bem mal por muito tempo. Não, fiquei mal naquela hora de manhã. Isso. Aí eu fui pro sol, fiz exercício. Não tomou fiquei remédio. bem. Não tomei remédio. Você falou que não queria Me aí, curei ó. com a vida. Era fome. Queria agradecer a todos os comentários incríveis que estão rolando essa semana nos vídeos. Ah, que bom. né? Eu espero que vocês estejam bem, que a vida de vocês esteja bem. E eu queria fazer uma retratação, mas também é uma explicação. Ontem, a gente estava falando de algum assunto, que agora eu não lembro qual era, que eu falei uma frase assim: até a Bíblia foi mais criativa. E aí teve uma pessoa que falou: esse foi um comentário maldoso, só conferindo. Não, não é maldoso, gente. Minha família é cristã. Não é um comentário maldoso. Foi uma piada que eu fiz ali no meio da conversa. Se você voltar lá na conversa, você vai ver que é só uma piada. A gente riu e continuou. Então não tem nada maldosa, não. Tenho zero questões contra qualquer tipo de religião. Como eu já falei várias vezes, minha família, ela é majoritariamente metade espírita, né? E aí se subdivide em kardecismo, ubandista, candomblé, várias vertentes ali. E metade cristã, e aí tem católicos, evangélicos, enfim. Tem muitas pessoas de várias religiões na minha família. E a mãe do Panda é messiânica, a gente convive com muitas religiões. Então, existe zero questões. O que acontece é que aqui na vida real, fora da internet, piadas acontecem. E quando você convive em ambientes saudáveis, sem querer ofender ninguém, as piadas são normais. Sim. Então, talvez eu tenha soltado uma piada que para algumas pessoas, pela internet, possa parecer agressiva e tudo mais, mas precisamos lembrar que aqui na vida real as coisas não são como no Twitter ou como nas redes sociais, que todo mundo quer atacar todo mundo quer o ódio de todo mundo. Verdade. E existe intolerância e preconceito o tempo todo. Ai, não faz o nosso feitio. Não faz o nosso estilo, tá, meninas? É sim. Bom, hoje tá muito sol Aham. e a gente tem pouco tempo aqui em casa porque a gente vai sair, a gente vai lá pro cinema. Inclusive vou ver se eu gravo pra vocês um pouquinho disso mais tarde pra postar, porque a gente vai fazer uma mini maratona de filmes do Oscar hoje e amanhã. Uma mini maratona aqui dentro desse canal que se chama... Maratochinha! Aê, Brasil! Hoje a gente pretende assistir A Baleia e Entre Mulheres. São dois filmes que estão aí na lista dos indicados ao Oscar e que estão super elogiados também pela crítica. Sim. E amanhã a gente vai assistir de manhã com a galera daqui do Rio de Janeiro, que é uma sessão fechada nossa para convidados, Pânico 6. Aê! E depois a gente quer tentar assistir os Banshees de Inisherin. Eu amo esse nome. Parece que tá falando xixi. O Banshee de xixi. E aí amanhã a gente vai tentar ver esse filme, porque o Triângulo da Tristeza a gente vai ver no Prime Video, né, gente? Se a gente já tá pagando o Prime Video, vamos economizar esse dinheirinho aí do cinema. Exato. Não é verdade? É verdade. Esse é o Grão A de panela. Bico que tá na panela, então teremos aqui a trilha sonora do Grão de Bico. Isso. A banda. O Jô Soares não tinha lá a banda dele? Eu tenho aqui a banda chamada Isso, Grãos de Bico. Hoje eu queria... Não, seria um ótimo nome de banda Grãos de Bico? de reggae de praia, sabe? Os Grãos de Bico. Os Grãos de Bico encontram bichos grilos. É. Uma parada meio assim, né? Bem de Ilha Grande, cara de Ilha Grande. Isso, né? Bom, o que eu queria conversar com vocês. Recentemente, depois da Biblioteca da Meia-Noite, conteúdo esse que, passado o Oscar, faremos uma live. Nossa, você fala isso todo vídeo. É assim que funciona. É assim que Não, a sua. mas sabe a o que acontece? É Nesse assim período, que o seu checklist ele funciona, assim. fica marcado muito forte. Você bota tudo em negrito. O meu cabelo caiu muito na pandemia, né? Como eu falo sempre. Ah. E aí, agora tem um negócio assim, ó. Um negócio assim, meio beisola, sabe? Acontecendo. Sabe o beisola que tem os Beisola? cabelinhos assim, da grande família? Ah, Ele tem uns cabelinhos assim, ó. entendi. E aí tá um negócio meio beisola meu cabelo. Mas tá muito calor. Eu ia até soltar, mas eu falei, calor, não dá.
Bom... Aí seria bem sua. Bem sua. Depois da Biblioteca da Meia-Noite, Sim. Esse ano, vou reformular aqui para fazer um parênteses direito. Eu decidi esse ano que eu não leria apenas livros óbvios que já estão na minha lista. Então, Inês, calma. Eu vou ler Trono de Vidro ainda. Que a Inês todo dia me manda inbox lá no meu Instagram. @a Cris Siqueira. Ela mandou no Dia da Mulher assim: hoje comemora-se o Dia da Mulher. Por que você não vem conhecer Eileen, a mulher mais poderosa do Trono de Vidro? Todo dia ela me manda uma mensagem. Eu acho isso muito engraçado. Obrigada, Inês. A Inês é a força que resiste, tá? Isso. Que ela é a única que até hoje resiste. A Inês está viva. Inês está viva. Bom, eu prometi pra mim mesma que eu não leria apenas conteúdos óbvios que meio que já estavam na minha lista. Nossa, até que enfim. E vocês sabem que muito da minha lista de leitura é fantasia e romance, que são os meus 2 gêneros favoritos de leitura. Sim. Mas esse ano eu já li Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro filosófico, tá, meninas? Philosophers. Ele não é romance, mas ele é um livro de filosofia romanceado, como O Mundo de Sofia. Então, como ele tem uma narrativa romanceada, e aí romanceada é narrado como se fosse uma história, é nesse sentido de romanceado, foi fácil de ler e foi legal de ler, assim, me entreteve e não me travou. E aí eu pensei, por que não engatar numa outra leitura diferentona que já estava aqui no meu Kindle, ó, desde o ano passado, um livro que lançou em 2019 e que eu tava doida pra ler há muito tempo, mas eu ficava sempre postergando. Tipo, uma hora eu leio, uma hora eu pego pra ver. E eu queria recomendar demais pra todo mundo que trabalha em alguma empresa. Cara, se você trabalha numa empresa de qualquer coisa, sabe? Não, vamos dar exemplo aí. Vamos pegar... Vamos dar a pouco é porque eu não quero metrificar ou se você trabalha numa empresa qualificar. de informática ou você trabalha numa sei lá, oficina que conserta ou sapato. se você é Faria Limer, de alguma forma, vive engravatado e falando 3 palavras em inglês e em português na Isso, mesma agência de frase. publicidade também. Exato. Se você é de uma equipe de marketing e você fala hoje os follow-ups, entendeu? Se você é ajudante de cozinha. Qualquer coisa, gente. Faz qualquer coisa. Porque, ó, o ajudante de cozinha. Isso aí. Em The Bear a gente aprendeu que a galera da cozinha tá que rala. Nossa, é bizarro. É bizarro. Medo. Eu queria fazer gastronomia, já nem sei mais. Já tô olhando pro The Bear e falando, acho que a administração e o YouTube tá tranquilo pra mim, assim. Sei lá, uma paz de espírito. Nessa vida da Sofia lá, da Sofia não, da Nora. Da Nora. Você escolheu outra coisa. Bom, eu peguei esse livro aqui. Vai estar invertida a imagem, tá? Mas se fosse vai não, o vídeo já corrige. Tá, meninas? A regra é não ter regras. A regra é não ter regras. A Netflix e a cultura da reinvenção. Escrito por Reed Hastings, que é o CEO da Netflix, e Erin Meyer, que é uma pessoa responsável uma mulher que estuda cultura organizacional há muitos anos e ela faz umas análises de empresas e pessoas, personalidades do universo de negócios que estão em alta e geralmente ela faz tipo, artigos pro Huffington Post, pro New York Times, analisando pelo ponto de vista de cultura organizacional. E se você não trabalha com nada disso, se você é só uma pessoa que está, sei lá, estudando, ou se você não trabalha em nada, se você tá aí de boa vivendo sua vida, tirando ano sabático, qualquer coisa, assista esse vídeo até o final, porque cultura organizacional é tipo aquele vídeo que eu fiz do microgerenciamento. Se você tem um conhecimento sobre cultura e clima, e você entende como funciona cultura e clima, a sua vida é impactada por isso, pelo seu conhecimento disso. Então, segura que eu vou dividir com vocês. E, cara, é um livro da Netflix, né? Isso. Da empresa Netflix, sobre a origem da empresa, como que eles têm a cultura deles, como que eles criaram a cultura deles interna. Por que é da forma que é. Exato. E como que eles impactaram externamente o mundo com a cultura deles. Deixa eu só botar aqui. E isso sem falar que é uma empresa que é pioneira no segmento ramo de mercado que eles atuam. Sim. E a perder de vista, porque tá longe de alguém superar a tecnologia que a Netflix criou. Sim, total. Deixa eu pegar aqui das minhas notas.
É porque o mercado de tecnologia da informação, ele é muito viciado num formato de trabalho e numa obtenção de lucros assim desenfreada. Desenfreada, sim. E aí, como pensar diferente disso, né? Quando você está lidando diretamente com o entretenimento. Sim. E você ter que agradar as pessoas, ao mesmo tempo agradar o mercado, ao mesmo tempo agradar os seus parceiros, agradar os investidores, agradar quem está dentro da empresa trabalhando. É tanto pratinho para equilibrar que realmente gerenciar uma empresa... Gente, assim, a gente gerencia uma empresa que tem 3 pessoas fixas e algumas pessoas ali de suporte em uma situação ou outra. E já é assim... Meu Deus do céu, muito difícil de acertar o tempo todo. Imagina você ter uma empresa como a Netflix, quando começou, de 100 pessoas. Aí escalona isso para hoje, que é uma empresa que está presente em mais de 190 países. Sim. Não apenas como streaming de entretenimento, mas com escritórios locais também. Então, pessoas de culturas completamente diferentes, né? Deve ser assim... Não são nem pratinhos que você equilibra, sabe? São planetinhas que você equilibra, assim, de tanta diversidade. Mas o que eu quero falar sobre esse livro, e por isso recomendar ele para vocês, assim, que se interessem por esse tipo de leitura, é... O livro não é chato. Não é porque é um livro de negócios, né, falando sobre a cultura da Netflix, que é um livro chato. Sim. O Reed é muito engraçado, o fundador da Netflix, né, o CEO. Ele tem histórias muito divertidas, tanto dele... quanto da equipe dele, a Perry, que é a responsável do RH, que fez ele criar essa cultura diferentona da Netflix. É divertidíssima, é uma mulher assim que tem 0 coisas a perder com o que fala para o mercado e com o que pensa. E o jeito dela gerenciar um RH é muito legal, ela é extremamente disruptiva. Então, eu recomendo que você recomende para o RH da sua empresa, se você tiver abertura, porque é um livro sensacional nesse sentido, assim, de esclarecer e tirar algumas amarras chatas, né, que existem em empresas. Não é uma cultura que dá para aplicar em todas as empresas. Por exemplo, uma das regras que, se você parar para pensar no Brasil e nas empresas do Brasil, é um pouquinho difícil. Na Netflix não tem sistema de férias, por exemplo. Eles entenderam em algum momento que férias custava muito caro, porque você tem todo um gerenciamento financeiro de departamento pessoal, de você ter que definir quando as pessoas vão tirar férias e fazer esse controle, cobrar as férias e colocar as pessoas em férias, e aí tem um custo das pessoas em férias e tudo mais. E também, além de ter todo esse custo e de investimento, as pessoas ficam meio que assim, chateadas e não tem uma flexibilidade. Às vezes as pessoas são obrigadas a tirar férias e elas nem querem. Se você pensar no conceito de férias, para tudo, até para escola, por exemplo, a gente estuda em prol das férias. E aí qual o valor que você dá ao estudo? Né? Exato. E aí você coloca tipo uma bandeira pendurada, balançando lá na frente. Sim. E você corre desesperadamente para aquilo. É que nem, por exemplo, o funcionário que trabalha e pensando no final de semana. Você não tá trabalhando. Não tá. Você tá com a cabeça em outro lugar, sabe? Seu criativo tá em outro lugar. É prejudicial pro psicológico. Óbvio, todo mundo tem que descansar. Então, mas essa é a questão. Eles aboliram, eles começaram a analisar, eu vou dar só esse exemplo das férias, mas tem vários outros exemplos incríveis no livro. Eles decidiram, então, abolir as férias. Sim. Tipo, um dia eles analisando a repercussão de férias no escritório, quantas pessoas eram felizes ou infelizes com férias, casos específicos de funcionário falando assim, cara, eu trabalhei muito nesse projeto, eu estive do início ao fim, a apresentação desse projeto vai ser no mês que vem e o RH tá falando que eu preciso tirar férias por causa da lei e eu tenho que tirar férias, mas eu queria estar aqui na apresentação do projeto e, sei lá, tirar férias no mês que vem, alguma coisa assim, mas tipo, eu não queria estar longe. Então, tipo, as pessoas não queriam tirar férias no momento que elas estavam sendo obrigadas. Elas queriam uma flexibilidade maior sobre isso. Mas existe uma multa que você paga caso o seu funcionário não entre de férias naquele período exato. Então, assim, essas questões fizeram eles repensarem fizeram eles repensar, né? Todos esses processos deles de férias. E aí a Perry, que era a gestora do RH, virou pro Reed, que é o CEO, e falou, vamos parar com esse negócio de férias então, deixa as pessoas decidirem. E aí nessa noite que ela sugeriu isso, nossa, hoje, português, beijo.
Que ela sugeriu... Português, se você tá assistindo aí, ó, um beijo. Faltou você aqui comigo, ó. Nesse dia que ela deu essa sugestão, ele foi pra casa e aí ele passou a ter diariamente, enquanto ele pensava sobre essa sugestão, 2 pesadelos. Olha os pesadelos dele que intercalava. O primeiro era verão, aí ele fala lá o dia específico do ano, que era meio que o auge do verão, e na Califórnia, né? E aí ele estacionava o carro dele no estacionamento da Netflix e não tinha nenhum carro. E aí ele entrava, era o primeiro dia de verão, assim, aí ele entrava no escritório e não tinha ninguém. E aí ele ia andando pelo escritório, não tinha ninguém trabalhando. E aí ele chegava na sala da Peri, que é a gestora da RH, e falava, Peri, cadê todo mundo? Ela, tá todo mundo de férias. E aí ele ficava tipo... E ele acordava desesperado. Suado, né? Suado, nervoso. E aí no dia seguinte ele tinha outro sonho, que era auge do inverno, muito, muito, muito frio. Ele chegava no escritório e aí quando ele entrava tinha gente dormindo dentro do escritório com barraca de camping, gente com cama no chão, gente sentada na cadeira do escritório assim com um edredom em volta, com um casaco. Tinha gente que levou cachorro e filhos pro escritório. Tipo, o escritório tava lotadíssimo. E gente com uma cara meio destruída, todo mundo triste, meio depressivo. Tipo o inverno apocalíptico. E aí ele chegava pra Peri e falava o que aconteceu. E ela, ninguém tira férias há 2 anos. Porque as pessoas só não tiraram férias porque eles não eram obrigados a tirar férias. Então ele tinha esses pesadelos com os 2 extremos. Enfim, no fim das contas... Eles acabaram abolindo mesmo a questão das férias, como a Peri sugeriu, e criaram opções e versões e criaram uma cultura de compreensão de que você descansar é importante, mas que nem sempre você precisa de 30 dias para descansar. Não, Às vezes você, no meio de um momento muito estressante do seu trabalho, você pensa, cara, eu preciso de 2 dias off. E aí você fica... E eles têm uma política de que você é proibido de ligar o notebook e o celular da empresa ou sequer responder um e-mail da empresa nesse período. E aí eles tomam esporro mesmo se eles fazem isso. E ele falou que quem inspirou eles a fazer essa política foi um cara que trabalha na Netflix e ele é engenheiro de algoritmo. Eles têm toda uma equipe do algoritmo. E aí o cara, ele criou os melhores algoritmos que a Netflix tem de conteúdo para conexão com o público. E esse cara, ele tira férias e ele tem hábitos naturais, assim. Então, tipo, ele vai pra Islândia se hospedar num iglu com a esposa dele. E fica 15 dias vivendo a vida de um iglu. Ele tem umas paradas, assim, meio alternativas, diferentonas. E foi nessa viagem, inclusive, da Islândia, que eles ficaram no iglu, ele e a esposa dele, que ele ficou lá e ele tem uma mania de ficar analisando os hábitos das pessoas, dos lugares que ele visita e que ele fica hospedado e tudo mais. E é uma pessoa que olha pra vida, né? Que olha pro outro e fala, nossa, que curiosa essa pessoa. E presta atenção. É só isso que esse cara faz. E aí ele voltou dessas férias na Islândia com uma super ideia de um algoritmo e falou, a gente precisa fazer isso aqui. E aí ele entrou com a equipe dele de cabeça, porque ele teve essa ideia lá na Islândia. E é um dos melhores algoritmos aí que tá na Netflix até hoje. O cara é, tipo, genial. E aí ele falou, cara, ele precisa dessas injeções de ânimo, de experiências e culturas e ver pessoas para criar produtos que sejam para pessoas. Sim. E isso você não define o período certo do ano. Isso então, pode acontecer a qualquer momento. Mas é isso, até eu tava conversando com você outro dia, que a gente já teve tantos gênios na sociedade, né, na humanidade. Toda época tem seu gênio. Onde estão os gênios da nossa época? Né? O que aconteceu com essa galera? Sim. E aí, óbvio, tem muitos cientistas renomados, tem muitos profissionais que são incríveis no que fazem, mas na visão de sociedade a gente não reconhece mais os nossos gênios e estão culpando muito a falta de tempo ósseo. Sim, você tem que descansar, gente. A nossa cabeça precisa descansar. Se a gente não pensa no que faz, a genialidade não vem, simplesmente. Mas é isso que eu tenho pensado muito lá no nosso Instagram. Eu diminuí bastante, assim, a criação de conteúdo. E eu tô criando conteúdos que realmente me fazem mais feliz ali, assim, dentro daquela rede. E eu fico pensando muito que quando eu tinha uma quantidade de publicação... Gente, eu já cheguei a publicar coisa no Instagram começando 7 da manhã e indo até 11 horas da noite, de 20 em 20 minutos.
Multiplica quantos conteúdos isso significa todo dia. Eu fazia isso todo dia. Tem noção? E assim, nessa época eu tinha um alcance de 10 milhões por semana. Era absurdo assim o meu alcance. Mas a que custo? A que preço? O conteúdo que eu entregava era de qualidade ou ele era apenas quantitativo? Então tem tudo isso que a gente tem que pensar mesmo, né? Sobre o que a gente faz. E quando você estuda cultura e clima, na época que eu fiz pós-graduação, eu fiz pós em gerenciamento de projetos. Quando eu fiz pós-graduação, o meu TCC foi sobre clima e cultura organizacional. E a minha análise era, tem como você mudar o clima e a cultura de uma empresa através de uma consultoria, através de um projeto, alguma coisa assim? E a empresa que eu fiz estudo de caso foi a CSN, que fica em Volta Redonda, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Meu pai trabalhava lá, então ele conhecia todo mundo lá e tudo mais. E aí eu entrevistei a galera do RH, da CSN e tudo, e eu fiz esse TCC sobre alteração de clima e cultura, porque a CSN era uma empresa estatal, né? Ela foi criada por Getúlio Vargas e ela era uma empresa do governo até que foi privatizada. Muitas pessoas que na época que eu fiz o meu TCC ainda trabalhavam, pessoas mais idosas e tal, desde a época em que a empresa era estatal. Uma empresa pública tem uma cultura. Uma empresa privada, dependendo de como ela for, tem outra cultura completamente diferente, porque as regras e o estilo é completamente diferente um do outro. Sim. E aí, essa gestora de RH na época, ela estava tentando, e aí usando termos mais chulos e não técnicos, ela estava tentando tirar a batata podre do clima e da cultura da CSN. Por quê? Pessoas ainda agiam dentro da empresa como se estivesse trabalhando numa empresa estatal. E ela precisava mudar isso, ela precisava mudar a perspectiva das pessoas, o modelo de negócio das pessoas. Elas precisavam entender que numa empresa privada, tempo é dinheiro. Você não tem estabilidade financeira, não existe isso. E aí, enfim, várias subcamadas de discussão. Mas o que eu entendi naquela época, fazendo o meu projeto, era que dava para você mudar o clima. Então, dava para você fazer com que as pessoas se sentissem mais à vontade, mais felizes e tudo mais. Mas a cultura é uma parada muito enraizada. É muito difícil de você alterar uma cultura depois de muito tempo. Não é impossível. Nada é impossível. Até porque mas é muito difícil. A cultura de uma empresa compartilha a cultura local, né? Exato. Extrapola as paredes da empresa. Extrapola. E tem o boca a boca. É aquela velha... Leia decidiu espirrar aqui do lado. É aquela velha história de que se você tem uma batata podre dentro do saco, todas as batatas acabam ficando podre. É mais ou menos isso, assim. Saúde, Léa. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando você, por exemplo, cria conteúdo, e aí eu vou trazer aqui para nossa empresa, e o seu conteúdo, ele não é baseado apenas em um produto, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Você tem um canal de tecnologia e o seu trabalho é analisar produtos. Independente se você muda seu cenário, se você muda a sua roupa, se você muda o seu estilo de pensar, se hoje você gosta de Samsung e amanhã você gosta de Apple, tanto faz. Independente do que você muda sobre o seu ponto de vista, você está entregando review de coisas de tecnologia. Sim. Vai ter gente que vai se incomodar de você ter mudado o seu jeito, o seu cenário, suas opiniões. Sempre vai ter alguém que vai se incomodar com alguma coisa. Mas, no geral, se você continua entregando review de tecnologia, a galera que só busca um review de tecnologia, que está cagando pro que você pensa, pro que você veste, pro que você faz da vida, vai estar ali te assistindo do mesmo jeito. Agora, traz aqui pro nosso exemplo do nosso canal. A gente começou como Coxinha Nerd. Era um canal nerd na internet, né? Então, a gente sempre ouviu muito nesse período, quando a gente falava de outras coisas, tipo, mas vocês não são, tipo, um canal nerd? Por que vocês estão falando de outra coisa? Não, da Anitta, lembra quando a gente fez o vídeo da Anitta? Nossa! Se incomodavam. Nossa, mas o que o nerd tem a ver com a Anitta? E aí a gente falava, o nome do canal é Coxinha Nerd, é o nome da nossa marca, mas o canal somos nós. A gente sempre falou isso pra todo mundo. A gente nunca prometeu engessamento de conteúdo aqui. E aí, no início de 2020, a gente mudou o canal pra Cris e Panda.
Foi em 2020 que a gente mudou o canal pra Cris e Panda. Exato. E ali, muita gente se incomodou. Falando, já não gosto mais. Mas continuava sendo Cris e Panda. Desde o início era Cris e Panda no canal. Nunca deixou de ser. Mas aí isso deu um desconforto em algumas pessoas. E aí hoje, a gente que sempre foi de muita maratona, muito conteúdo nerd, muita dica, muita lista, muito isso, muito aquilo, por conta da pandemia, a gente falou assim, cara, não conversa mais com a gente esse desespero de querer ser o primeiro a falar com tudo. Hoje a gente vive de uma forma muito mais relax, meio que hippie virtual, como a gente fala sempre. Então a gente diminuiu o ritmo, tá mais equilibrado, a gente fala de um filme, fala de um livro, fala de uma série, assim, de uma forma fluida, como se vocês estivessem aqui em casa e a gente estivesse recomendando uma coisa pra vocês. E como qualquer outro trabalho, né? Se a gente não reformula a nossa obra, nosso trabalho, nosso dia a dia, a gente se torna redundante. Sim. Porque a gente vai fazer sempre a mesma coisa por anos. A gente não é a mesma pessoa por anos. E, cara, não só nós. Tipo, as pessoas que nos seguem são diferentes também, né? O mercado que a gente está se adaptando o tempo todo. Sim. Os conteúdos sendo falados se alteram. Hoje em dia, todo mundo fala de filmes e séries. Sim. Não tá não fechado. Não é só canal nerd ou de cultura pop. Você vai no canal, você vai no Instagram, a Mali, por exemplo, que é daqui do Rio, um amor de pessoa. Ela faz conteúdos incríveis de unha. Ela chegou na internet fazendo conteúdo de unha. Mas ela é formada em restauração de quadros. Olha isso, que maneira. E aí ela começou a fazer trabalhos artísticos agora no Instagram, porque ela falou, eu sou formada em restauração de quadros, e as pessoas falaram, mostra um pouco mais disso aí. Olha, e ela que tá legal, mostrando. Cara. E ela também é apaixonada por livro, série, filme. E aí ela tá falando disso no Instagram dela. Ai, mas ela tá... Não, ela continua fazendo a unha dela, gente. Belíssimamente, pra todo mundo. Inclusive, ela dedica horas, né, pra fazer o review, as unhas dela. Mas o que eu quero dizer pra vocês o que esse livro tá fazendo comigo aqui é trazer uma paz mental muito grande sobre o respeito que eu preciso ter com a minha verdade de negócios. A minha verdade de negócios, enquanto criadora de conteúdo, é passar para vocês o que eu penso, o que eu indico, o que eu recomendo, inspirar vocês, conversar com vocês. Esse foi o trabalho que eu escolhi fazer. Eu, em momento nenhum, fiz um contrato com a Netflix para fazer uma maratostinha por mês com ela. Em momento nenhum, eu fiz um contrato com a Warner de cobrir um filme dela por semana. Eu não tenho contrato e nunca tive contrato fixo com nenhum estúdio, com nenhum streaming, com nenhum canal de televisão. A gente fala aquilo que a gente consome, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente vive. Então, a minha verdade, a minha cultura organizacional, ela precisa refletir o que eu sou. E eu sou um ser humano, então eu estou em constante transformação. É diferente de uma empresa. Uma empresa que está ali, uma indústria, uma loja. Eu não vendo um produto para você que está aqui na vitrine. Eu falo para vocês o que eu estou sentindo e o que eu estou vivendo hoje. E isso muda o tempo todo, porque todo dia eu vivo uma coisa diferente. Às vezes eu vejo uns comentários aqui, e no vídeo de microgerenciamento teve muito, no vídeo dessa semana que eu fiz do Dia Internacional da Mulher teve também. Sim. Do de Ilha Grande teve, por exemplo. A gente recebeu vários comentários de pessoas que são do Rio de Janeiro e não conhecem a Ilha Grande, super próximo, né? E eu vejo alguns comentários assim, que eles são muito baseados em amarras sociais e pessoais, e limitações sociais e pessoais que não vêm de fora, vêm de dentro, né? Travas internas que a gente tem para várias coisas. Da mesma forma que no vídeo de microgerenciamento eu falei, olhe para a sua casa como se ela fosse uma empresa e coloque ela para girar como se ela fosse uma empresa de forma harmônica e sabendo que todas as peças precisam se encaixar e precisam estar alinhadas para tudo funcionar. Olhe para você mesmo e para a sua vida desse jeito. Quando você pensa em cultura, é aquilo que te construiu como ser humano. A sua cultura, o jeito que você enxerga a sua vida, é tudo aquilo que você foi ensinado dentro da sua casa, na sua criação. Sim. Tudo que você estudou na vida, na escola, na faculdade, seja onde for. Tudo aquilo que você absorve da vida com as suas experiências que você tem no dia a dia. Então, coisas que as pessoas falam pra você, um outdoor que você viu na rua, uma coisa bizarra que você viu acontecendo na rua e falou, nossa, que louco isso que aconteceu. E aí você vai criando convicções e crenças e pensamentos que vão te definindo.
os seus valores vão sendo definidos assim. Exato. Né? Baseado nas suas vivências, em tudo da sua vida. Em todo o seu histórico, desde o dia que você nasceu até o dia presente. E o clima, ele é literalmente o meio que você está inserido. Se você vive num lugar ou vive situações estressantes todos os dias, o seu clima pessoal vai ser estressante. Não tem como você não se impactar com isso. Se você vive um clima good vibes todo dia, você vai estar good vibes. E aí quando você vê alguém estressado, você fala, meu Deus, gente, calma. Fala baixo, vamos conversar. Você vai influenciar o clima de outras pessoas que estão em climas diferentes do seu. Lembrando que você vai ser influenciado também. O tempo todo. Exato. Então você pode estar super good vibes e de repente ter um pico de estresse e não entender. Isso. Você foi influenciado por alguma coisa ou alguém. E você pode mudar os dois. A cultura é mais difícil. É como na empresa. A cultura é mais difícil porque ela tem valores enraizados, né? São coisas, às vezes, que você aprendeu em casa, com os seus pais, quando você era criança, e que pra você foi verdade absoluta até você ir pra vida. E aí, quando você chegou na vida, você falou, meu Deus, meus pais estavam completamente loucos. Mas você tem o quê? Piadas enraizadas, pensamentos enraizados, preconceitos enraizados. E isso é difícil de tirar. Porque isso está enraizado dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua impulsividade, sabe? As coisas que você fala sem pensar e depois você fala, meu Deus... Igual o negócio da Bíblia, que eu falei que foi uma piada que eu fiz e alguma pessoa já pegou por ser um ponto frágil, provavelmente levou para outro caminho. Cara, eu posso vir aqui e dizer, não foi uma piada maldosa e tá tudo bem. E posso me policiar para só não fazer mais esse tipo de piada. Tá tudo bem também. E por que eu tô falando isso? Se nós somos uma grande composição de clima e cultura, pensa na internet, como ela tá hoje. Esse grande campo de batalha, onde as pessoas cobram tudo o tempo todo umas das outras, botam o dedo na cara umas das outras o tempo todo e exigem uma perfeição de atitudes o tempo todo que não tem como acontecer da noite pro dia. Por quê? Cultura. Está enraizado, tem muito erro enraizado na nossa forma de ver a vida, de como a gente foi criado. Então, mas levando em consideração tudo isso que você falou, eu acho que existe um contexto muito tênue do que é levar a sério alguma coisa. Porque as pessoas, tem muita gente que leva em consideração que seriedade é sinônimo de tristeza ou de falta de compromisso. Tipo, você não é sério se você é descompromissado com aquilo. Ou você não é sério se você for alegre demais. Só que na nossa vida, a gente, se você pensar assim, uma vida, qualquer pessoa, uma vida ideal, o componente alegria está vinculado para você viver mais, né? Então, a alegria traz vitalidade de alguma forma para sua vida. E isso não quer dizer que você não leva a sério a vida. E aí, tipo, uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito feliz com o seu trabalho, que brinca, que descontrai, não quer dizer que ela não tá levando a sério o trabalho dela, que ela não tenha compromisso. Ela tem que ficar sempre rabugenta e aí tudo que ela tem que levar em consideração para o trabalho dela ser considerado bom e que dê certo é que ele seja produtivo o tempo todo. Porque é tóxico. Por muito tempo, produtividade profissional foi vinculada a isolamento social. Isso. Né? Era inversamente proporcional, assim, tipo, o tanto que... Quer dizer, era proporcional, na verdade. O tanto que você é profissional é o tanto que você não é sociável. Exato. Porque você óbvio, focado, entendeu? É óbvio que todo trabalho tem que ser produtivo. Sim. Mas visar só a produtividade... É absurdo. Você desgasta um recurso extremamente necessário. Você desgasta, você acaba com aquela vida, cara. Sim. Porque você não tem alegria vinculada. Sim. E é isso, assim, a Netflix, voltando pro livro, é uma empresa de entretenimento. Isso. A função dela é entreter pessoas. É deixar as pessoas felizes. É ser um produto de diversão na casa das pessoas. Em diversas culturas. A mesma empresa que deixa um indiano feliz, que deixa um turco feliz, que deixa um coreano feliz, que deixa um britânico e um americano feliz, deixa um brasileiro feliz. Exatamente. E aí, se você pensar que todas essas culturas que tem a Netflix são culturas diferentes, por exemplo, você sabia que o Brasil é um dos
mais reclamentos na história da Netflix. A Netflix falou assim, a gente vai mudar esse valor aqui. O brasileiro cancela a Netflix. É um dos piores do mundo em termos de cultura reativa. Isso. Mas por quê? Nós somos um país que está começando a ampliar a sua visão de mundo e criar novos critérios e valores. Lembra a tal da síndrome do vira-lata? A gente está, nesse momento, aqui no Brasil, trabalhando para deixar de ter. Isso. Quando você é síndrome do vira-lata e você tem do outro lado, vou pegar aqui um outro país, uma Inglaterra, que tem uma autoestima de milhões, se acha assim o topo do planeta Terra, o britânico. Quando você pega esses dois extremos e você está servindo um produto para os dois, não tem como você agradar os dois. Exato. De forma plena. Em algum momento você vai desagradar britânicos e em algum momento você vai desagradar brasileiro. Não dá pra você ter a gangorra bonitinha ali pros dois. O brasileiro se impacta com danos, com coisa que ele percebe que está tirando da vida dele. Tipo, custava R$39,90, agora é R$54,90. Imagina, vou cancelar. Que maluco? É. Nem vale isso tudo não, tá, gente? Eu nem assisto todo dia? Nem assisto todo dia. Tá maluco, não. Cancela a Netflix. É assim que a gente lida com as coisas, porque nós estamos reformulando a nossa cultura e tentando não ter a síndrome do colonizado mais, para passar a ter uma autoestima brasileira. E sabe como é uma parada que o brasileiro tem natural? Ele assume serviços pra pagar assim, se ele for bem tratado. É isso. Se a gente tiver como a gente não tem uma relação direta com a dona Netflix... Tanto faz, Netflix que aumentou? Ixi, vai embora. É isso. Eu assisto o Prime. Vamos falar, tem um outro detalhe aqui. Leia esse livro, porque tem detalhes, inclusive, sobre os conteúdos da Netflix, tá? Tô aqui esperando The Way. Tô esperando um capítulo inteiro pra ele explicar por que cancelou The Way. Vamos lá conversar sobre isso? Tem sobre o Ted Sarandos, que é o chefe de conteúdo da Netflix. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele, porque este homem merece um vídeo só sobre ele. A história dele é sensacional. Mas... aqui na parada dos conteúdos, o cara falou uma parada que tem muito a ver com esse negócio da cultura que eu tô falando. Ele disse que quando você atua em vários países, em algum momento ele começou a sentir necessidade de entregar conteúdos que não eram apenas americanos. Tipo, a Netflix estava muito popular na Turquia. E aí ele pensou, vamos trazer um conteúdo turco aqui. E aí trouxe um conteúdo de lá, que já estava pronto, de um canal local lá da Turquia, uma novelinha turca. Beleza, 10/10 funcionou super, sucesso no mundo inteiro. Tipo, o mundo inteiro é apaixonado por coisa turca. Não sei se você tá vivendo fora do planeta, mas isso tá acontecendo. O mundo tá viciado em coisa turca. Tem um povo gato sem controle lá. E aí, eles falaram, cara, rendeu no mundo todo a parada turca. Exato. Vamos fazer um conteúdo original turco? E aí eles começaram a investir em produções turcas. Vem pro Brasil. Vamos botar aqui um negocinho brasileiro. Bota uns Chiquititas aí, um Carinha de Anjo, sucesso de bilheteria. Vamos fazer umas séries brasileiras. Fez o 3%. 3% foi mais sucesso lá fora do que no Brasil. Brasil cagaram na cabeça. Aí veio Cidade Invisível. Sucesso de bilheteria, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro. Até porque, assim, o 3% é uma discussão sobre classes sociais. E aí a gente fica meio confuso, porque a gente tá aqui... E é um dos assuntos mais discutidos no mundo. Sim. A necessidade de classes sociais, então, porque existem classes sociais. 3% pega muito o povo de Parasita. O povo que é fã de Parasita, pega 3%. Pega. E aí, Cidade Invisível, sucesso. Bom Dia, Verônica, sucesso. Mas, se você for olhar para o ritmo de produções turcas, é muito maior do que o do Brasil. O Brasil tá legal, mas, por exemplo, o Casamento às Cegas bomba muito mais do que uma Cidade Invisível, por exemplo. Por quê? Porque a gente aqui abraça algumas coisas. Se o Twitter abraça, geralmente a massa vai abraçando atrás. Mas a gente tem que levar em consideração que a Turquia evoluiu a filosofia junto com a Grécia. Tava pau a pau ali. Entendeu? A autoestima do povo da Turquia, a autoestima do povo da Coreia, talvez seja bem diferente da autoestima do povo brasileiro. E a gente tá trabalhando ainda esse negócio. As séries saem no Brasil, na HBO, não apenas na Netflix, em todos os streamings, no Star Plus, na HBO, na Netflix, na Disney. Mila no Multiverso é uma série infanto-juvenil da Disney. Isso. Brasileira, com Malu Mader, etc.
E as pessoas não comentam. Tipo, existe um nicho muito particular que comenta. Mas lá fora tá bombando. Nacionais. Mas lá fora as pessoas curtem. Exato. Os nossos conteúdos, tipo novela brasileira, tipo Clone. O Clone é conhecido no mundo inteiro. As pessoas amam as novelas brasileiras. Então, o nosso conteúdo, ele é muito mais de exportação do que de consumo interno. Uhum. Essa transformação que a gente está tendo agora da síndrome do vira-lata está transformando a nossa cultura para que a gente aprenda a valorizar a cultura interna nossa aqui do nosso país e amar. Não só valorizar, mas amar. Sim. Cidade Invisível está sendo muito poderosa nesse sentido, porque além de trazer esse sentimento de amor ao conteúdo, tem também o amor ao folclore. É verdade. Conhecimento de criaturas folclóricas. O Brasil está descobrindo, por exemplo, que um boitatá no Nordeste não é o mesmo boitatá do Norte. Isso. E não é o meu boitatá do Rio. E não é o meu boitatá do Rio Grande do Sul. E as pessoas estão falando, como assim tem 5 boitatás no Brasil? Você lembra quando criaram aquela série sobre o Pantanal? Não. Eu esqueci o nome dele. Que ele é famosinho de criar histórias e tal. E aí a gente assistiu que era um grupo... que bom que você... Supermax? Isso! Não é Pantanal, é Amazônia. Não, é Pantanal. É? Não, Supermax é na Amazônia, não é Supermax, não. Ah, é o do Rafael Dracon? Isso, do Rafael Dracon. O Esquecido ou Escolhido? Escolhido. Você lembra quando criaram aquilo? Que aí eu comecei a dar uma lida sobre umas lendas que tem no Pantanal. Lendas, sim. Que a gente não tem noção. Não tem. Noção em um lugar coisa que assim. A gente não sabe. Cara, é tipo você ir pra Irlanda e estudar um folclore absurdo, gigantesco. Sim. Aqui do lado, no nosso sabe. quintal, não sabe. Mas é o que a gente fala, gente. O Brasil tem, tipo, quantas Itálias aqui dentro? É. Se a Itália teve o trelelê que teve na época do Império Romano e era um cocôzinho de uma botinha desse tamanho assim, imagina o nosso país. É. Se rola o Império Romano aqui no Brasil, gente, ia estar até hoje tentando resolver a treta. Não teria resolvido tão rápido quanto foi na Itália. Olha que na Itália demorou uma pá de tempo. Se espalhou por ali por tudo, ficou uma confusão, uma maluquice, Júlio César pra lá, Marco Antônio pra cá, uma doideira dos infernos. Imagina se fosse essa parada de crise de vira-lata, por exemplo, se eu te perguntar assim, qual é o top 3 escritoras brasileiras, assim, tipo, que vem à cabeça? Ai, cara, eu tenho. Que você tá? Eu gosto dela. Então, mas... É pra eu falar. Clarice Lispector. Mas tem que ser mulher? Tem que ser mulher. Só pra eu saber. Tá. Clarice Lispector. A moça do Thalita Rebouças, eu acho ela sensacional com tudo que ela escreve. Bruna Vieira, eu gosto muito do que ela escreve também. E se eu te disser, você já falou 3. Mas tem mais. Top 3 é 3, né? Top 3 não é 5. Mas por que eu tô falando isso? A primeira pessoa que você falou foi Clarice Lispector, certo? Você sabia que ela é ucraniana? Não. Ela não é brasileira. Não? É sim, no meu coração. Brasileira é quem ela se naturalizou brasileira por viver por muito tempo aqui. Pra mim tá valendo. Mas eu achei interessante a gente saber que, por exemplo, ela veio de fora e ela decidiu ser nacionalizada por causa do amor que ela criou sobre o nosso país. Que a gente é um país muito apaixonável mesmo. As pessoas veem... E é isso que eu não entendo. A galera vem de fora. Gente, a gente acompanhou uns gringos aí que estavam aqui no Brasil. Os malucos ficaram uns 3 meses aqui no Brasil. Tem controle isso, não? A gente deixa qualquer um chegar e ficar pra sempre? Só pra entender isso aqui. Não entendo mesmo essas coisas. Porque a gente chega nos Estados Unidos, bateu não sei quantos dias, estão batendo o pé na nossa bunda. Exato. Esse povo vem, fica e tá tudo bem? Só pra entender mesmo. Esse descontrole aqui emocional. Mas tem muito brasileiro. O que mais tem no mundo é brasileiro espalhado. Não abrir essa pauta, né? Porque pode atrapalhar uma galera. Dos outros a gente reclama, dos nossos a gente... Esquece que eu tô falando. Passou. Deixa o brasileiro ser feliz onde ele quiser. Isso. Beijo pro povo aí que segue a gente, que tá aí no outros campos. Daiane, Júlia, galera. Beijo pra vocês. Tá tudo escondido no porão aí das Europa, tudo. Não, mentira, vocês estão bonitinhos. E a tua amiga Vanessinha, que tá escondida lá na Europa e não volta? Não, tá escondida nada. Ela tem negócios lá. Ela tem uma lanchonete sem glúten e sem lactose. Ô Cris, quando você fala que um brasileiro tem negócios na Europa, a última coisa que pensa é que ela é padeira. Não, ela é padeira. A minha amiga tem negócios. Ela tem uma máfia brasileira na Europa. Não, ela tem... Visitem, Soul do Bem, Soul de alma, tá? S-O-U-L do bem, em Braga, em Portugal. Comida da Vanessinha deliciosa. Sempre foi.
Sempre fui, inclusive, doida pra ir em Braga só para comer a comida. Tem um bolinho sem glúten, sem lactose. Tudo dela é sem glúten, sem lactose. Um amor de pessoa. Saudade de quando ela morava aqui, eu comia melhor. Bom, aí, o que eu quero dizer é que, cara, a gente precisa lembrar que a gente é um país recente, né? Nós temos aí 500 anos pós-fim daquele inferno. Isso. Que foi o negócio da colonização. Não, do descobrimento. Tudo bom? Presta atenção na aula de história. Negócio do descobrimento, né? E que não descobriu coisa nenhuma porque a gente já tava aqui. Mas não é a mesma coisa? Descobri você. Se você pensar que descobrimento e colonização é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá tudo no mesmo pacote. A gente tá aí. Matou um montão de índio, é isso? 500 anos que o povo lembra que a gente existe. É. E desses 500 anos que o povo lembra que a gente existe, tem menos de 500 que a gente lembra que a gente existe. É, verdade. Porque, tipo, tem, sei lá, 200 anos que a gente falou, então agora a gente tá sozinho. Risos. A gente tá 200 anos na vibe do risos. E agora que a gente tá começando a formar uma personalidade. Então é literalmente como se o Brasil agora tivesse, sei lá, com seus 10, 11 anos, começando a entrar na adolescência. Não, 18 anos. Não, indo pra faculdade e viver fora da casa dos pais. Eu acho que não. Tá no primeiro período da faculdade. Personalidade que a gente tá. Formação de personalidade o quê? 7 anos, de acordo com a 7 anos. Acho que a gente tá com essa idade aí, de acordo com o ser humano, na correlação. Formando personalidade. A gente tá tentando se entender aqui dentro. O povo do Sul tá tentando olhar pro Nordeste e falar, a gente é o mesmo povo. E o povo do Nordeste, tá difícil, tá tentando olhar pro Sul e considerar que somos o mesmo povo. Tá difícil um pouco aqui, mas a gente tá tentando, do Sudeste pra cima, a gente tá tentando fazer isso. Sabe o que é interessante? A gente passou por esse período de votação, de troca de presidência, que foi realmente um período... Mas se você levar em consideração essa alusão à infância, lembra quando uma criança ela fica odiosa por um tempo e aí os pais falam assim, relaxa a fase. Ela tá nessa fase estressada assim. A gente tá nessa fase estressada assim. Vamos fechar nisso? Se alguém perguntar alguma coisa, você foi estressado. É fase. E aí alguém falar, pô, mas por que você tá falando assim? Pô, cara, a gente aqui no Brasil tá nessa fase assim. A gente tá melhorando, mas por enquanto a gente ainda cai na armadilha dessa fase assim. Sabe quando a criança ela vai pra creche e do nada ela começa a morder as outras crianças? É fase. Vamos passar esse pano pra gente? É fase. Se alguém reclamar da gente, fala, desculpa, é só uma fase. É fase. E aí não dá pra comparar a gente aos japoneses, que vão pra Copa do Catar e fica... piada. E fica limpando o estádio. E as pessoas falam, nossa, os japoneses... Mas é outra fase. Tá entendendo que eles estão em outro negócio? Os japoneses, eles são tipo a sua avó de 70 anos. Ela já passou por tanta coisa na vida que tu chupa o picolé. O brasileiro é a criança de 7 que chupou o picolé e largou no chão. Tipo, terminou o picolé, palito tá na tua mão. O que fazer com o palito? Joga no chão. Você não precisa mais do palito. A gente tem essa linha de raciocínio. Palito, acabei, chão. Sua avó... Não, aí a sua mãe, que é tipo os Estados Unidos. Sua mãe e seu pai vêm pra você e fala assim... Por que você jogou o palito no chão? Olha o lixo ali. Você tem que pegar esse negócio e jogar no lixo. Você não pode jogar lixo no chão. Então, é um país que tá ali na Mas não faz nada por você. Não faz nada por você. Ele fica só gritando ali, demandando. Metendo esporro em você e tentando estou te educando, te ajudando a melhorar. Isso, não sei se tá. Não sei se tá gritando comigo. A mãe é a ONU, o pai é os Estados Unidos. A mãe é a ONU e o pai é os Estados Unidos. Tua avó e teu avô, eles são o Japão. E China. É isso. Eles estão lá e aí eles olham você jogando o palitinho e falam... Essa fase. Não fala com você. Eles pegam o palitinho e jogam fora. Aí os Estados Unidos, ou a ONU, vai lá na tua avó e no teu avô, Japão, e fala, por que você tá fazendo isso assim? A criança nunca vai aprender. Se você limpar a sujeira dele, ele não vai aprender. Aí o Japão vira para os Estados Unidos e fala assim, você aprendeu? Exato. Ah! Se eu der o exemplo, talvez eles sigam. É melhor do que gritar com eles, não é verdade? Essa é a sabedoria milenar de quem tá aí há um tempão, entendeu? Então, se alguém falar alguma coisa contigo, mete logo que tá numa fase ruim. Mas nessa analogia, a Rússia é o quê? É tipo o tio tóxico que fuma? Eu nem sei, porque eu tô com muito medo de 50 professores de história virem aqui e falarem isso é um absurdo, você tá dizendo isso. Não tô dizendo nada, gente. Tô tentando fazer uma piada com um exemplo isso, aqui. Aí a gente puxa a caderneta da antropologia. A gente pode fazer isso, Crisqueira?
É isso. Panda falou, tá tudo bem. Ele agora vai ter o diploma de filósofo nossa, ou não? Nossa! Porque o estudioso, eu também sou estudioso e é isso. É outra abordagem. Aqui, antropológica. É outra abordagem. Respeita meu exemplo antropológico. Por que eu tô gritando com as pessoas? 7 anos é só uma fase. Entendeu? É só uma fase. E é isso. Beijo pra vocês. Eu espero que a nossa fase passe logo, porque é um saco, né? Isso. Tá nessa fase aqui. E se passar de fase é sempre bom, né? Sempre o ruim é o chefão no final da fase. Show!